Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Foi tudo bem? Então tá bom. É... Primeiro, antes de qualquer coisa, quero agradecer pela aula da semana passada, pela aula especial que foi, pelas histórias que vocês compartilharam, pelo aprendizado que vocês dividiram conosco, pelas reflexões que foram feitas. Foi uma aula linda, emocionante. Eu terminei a aula na semana passada me sentindo muito emocionada com tanta riqueza que foi compartilhada por vocês, com tanto aprendizado que foi dividido. Eu acho incrível, e isso é uma das coisas que eu falo assim, que eu mais amo no meu trabalho, é o quanto eu posso aprender com vocês. Esse meu trabalho com pessoas idosas, com vocês idosos, é muito rico para mim. Porque eu trago algo, eu proponho uma atividade, eu trago algo, tento ensinar algo para vocês e vocês me retribuem com tanto aprendizado que eu falo que eu saio daqui sempre com a minha malinha, que eu falo que o conhecimento é uma mala, que a gente vai colocando tudo que a gente aprende dentro e carrega ela para a vida. E eu saio sempre com a minha mala, com alguma coisa a mais. E na semana passada, minha mala saiu repleta de aprendizado. Foram tantas histórias lindas, tantas palavras que representam o aprendizado que vocês trouxeram, tantas reflexões que foram feitas, que me fizeram também refletir, que meu coração saiu aqui, ó, palpitando, alegre, feliz, de tanta coisa, de tanta história, de tanta emoção. Muito obrigada. Muito obrigada por cada uma de vocês. E bora falar de novo da nossa árvore da sabedoria? Semana passada, nós conversamos sobre aquilo que nós aprendemos lá na infância, na nossa base, na nossa raiz, a nossa origem, que foi o que a gente aprendeu com os mais velhos, os avós, os pais, os tios, os irmãos mais velhos, pode ter sido com vizinhos, amigos mais velhos, mas que fez, ó, aqui embaixo a nossa raiz, a nossa base. E vocês trouxeram isso aqui como frutos, como flores desse aprendizado. Que vocês viram, algumas pessoas não tiveram a vivência com os avós, mas trouxeram aquilo que percebia no comportamento deles, como eles se comportavam, trouxeram isso como um exemplo para a vida e compartilharam. E hoje a gente vai falar de novo sobre os aprendizados, só que agora são os aprendizados que a gente trouxe no decorrer da vida. Aqui, ó, o nosso tronco, a nossa estrutura, aqui foi a base e a nossa estrutura, para chegar nessa copa com esses frutos que a gente está transmitindo hoje, está oferecendo hoje. E hoje a gente vai falar justamente desse aprendizado que veio da vida adulta, né? Quando nos tornamos adultos. É um aprendizado que foi adquirido pelo trabalho, pelo casamento, pela criação dos filhos, pelo convívio com vizinhos, amigos, também da nossa família, mas que a gente aprendeu já na fase adulta, na vida adulta, e que a gente ainda traz aqui dentro da gente, que a gente ainda transmite esses aprendizados, seja para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, para os amigos, aqui no núcleo, compartilhando. E para estimular essas lembranças, eu vou contar uma história. Vocês sabem que eu gosto de contar histórias, não é? Pois bem, eu vou contar a história de uma moça chamada Fátima. Fátima morava num país muito distante. Seus pais trabalhavam com a arte de fiar. E Fátima aprendeu com os pais a fiar. Um dia, já mocinha, seu pai a chamou para uma viagem de navio, onde ele iria vender as mercadorias feitas por eles em casa. Saíram de navio, navegaram, e uma imensa tempestade se formou. E quando menos se esperava, o navio naufragou. Fátima acordou deitada na areia de uma terra distante,
que ela não conhecia. Olhou para os lados, não sabia onde estava e percebeu que algumas pessoas vinham caminhando em sua direção. Era uma família de tecelã, pessoas que teciam. Encontraram Fátima perdida e a convidaram para ir morar com eles. Fátima contou a sua história, o que havia acontecido, e não tinha mais ninguém. Todos haviam morrido no naufrágio, só ela havia sobrevivido. E essa família de tecelões levaram Fátima para viver na casa deles. Como forma de agradecer, Fátima aprendeu a tecer. Aprendeu o ofício de tecer com eles e os ajudava na tarefa, na fabricação dos tecidos, do material para ser vendido. Se tornou uma excelente tecelã. Um dia, o pai da família chamou Fátima para ir com ele numa viagem de navio para poder vender os tecidos que eles haviam produzidos. E lá se foi Fátima. Só que de repente, novamente, quando estavam em alto mar, navegando, uma enorme tempestade se formou. O navio balançava. Fátima pensava, eu não acredito que isso está acontecendo de novo. E aconteceu. O navio naufragou. Fátima acordou novamente num lugar onde ela não sabia onde estava. Perdida, viu se aproximando um navio. E falou, meu Deus, alguém vai me ajudar. Só que era um navio pirata. Ao vê-la na areia, os piratas se aproximaram, pegaram Fátima, levaram para o navio e navegaram. Chegaram numa terra distante e levaram Fátima ao mercado de pessoas, onde haviam escravos, para vender Fátima. E deixaram Fátima lá exposta para ser vendida. Passou nesse navio um fabricante de mastros, um senhor de boa índole, um senhor de um bom caráter. E olhando, vindo aquela moça ali, ficou impressionado. Parou, conversou com ela, por que ela estava ali sendo vendida. Fátima contou rapidamente a sua história. E esse senhor, fabricante de mastros, decidiu comprá-la, mas não para escravizá-la, para fazer companhia para sua mulher. Levou Fátima para sua casa, só que chegando lá, uma tragédia havia acontecido. Os piratas haviam invadido a sua casa e haviam roubado toda a sua riqueza. E ele já não tinha mais como manter Fátima como companheira da sua esposa. Só que Fátima estava muito agradecida por ter sido ajudada por esse senhor. E pediu para que ficasse morando com eles, para que ele lhe ensinasse o ofício de construir mastros e estacas, e ela o ajudaria a fabricar, vender, para recuperar a sua fortuna, para voltar a ter dinheiro. E assim Fátima fez. Se empenhou e se dedicou ao trabalho de fabricação de mastros e estacas. Passou a produzir mastros e estacas lindas. E aí um dia, esse senhor recebeu um pedido de entrega de mastros numa terra bem distante. Precisava novamente fazer uma viagem de navio. E pediu para que Fátima fosse em seu lugar, pois ele não poderia deixar sua esposa sozinha. E lá se foi Fátima novamente numa viagem de navio. E como vocês podem imaginar, o navio navegando, uma enorme tempestade se formou. Ondas altíssimas, o navio balançando para lá e para cá. Fátima novamente não acreditava que a história estava se repetindo. E até que um raio enorme caiu e o navio afundou. E eis que Fátima novamente sobrevive a essa história, a esse naufrágio, e acorda numa praia na costa da China, com vários chineses, várias chinesas em volta de si, olhando e falando, e ela sem saber e sem entender nada. Até que veio uma pessoa
e pediu para que ela os acompanhasse. E levou essa pessoa ao palácio do imperador chinês. A admiração, a curiosidade de todas as pessoas vinha de uma profecia que dizia que uma mulher vinda do mar cumpriria uma tarefa que há muitos anos o imperador desejava e que ninguém era capaz de realizar essa tarefa. Ela foi levada diante do imperador e o imperador falou que precisava que construísse uma tenda magnífica, linda, esplendorosa, para os dias onde ele teria que se apresentar para o seu povo, mas ele não tinha essa tenda. Ele ficava exposto ao sol, à chuva, ao vento. Então precisava ser uma tenda digna de um imperador. E a profecia dizia que viria uma mulher do mar que faria esta tenda. Fátima pensou e falou: eu consigo fazer. E aí se lembrou, aí o imperador pediu para que ela lhe pedisse todos os materiais. Ela pediu corda, ela pediu tecido e ela pediu as estacas. Trouxeram as cordas. Fátima olhou, analisou, eram muito frágeis. Fátima falou: com essas cordas eu não consigo construir uma boa tenda. Pediu então o material para fiar e construir as próprias cordas. Trouxeram o tecido. Olhou, pegou. Eram muito frágeis. A tenda não ficaria boa. Pediu então que trouxessem materiais para ela tecer o tecido que cobriria a tenda. E pediu para que trouxessem madeira para as estacas. As estacas que trouxeram também eram muito frágeis. Não suportariam o peso do tecido. Então Fátima pediu para que lhe trouxessem material para fazer estacas, ferramentas. E ela construiu, estacas não, madeiras e ferramentas. E ela construiu mastros. E trabalhou, produziu, construiu e a tenda ficou pronta. Quando o imperador viu, ficou maravilhado. Era aquilo que ele precisava. A tenda mais linda, mais forte, que o protegeria quando ele precisasse falar para o seu povo, quando ele precisasse estar diante do seu povo. E como agradecimento, ele deu a Fátima o direito de pedir o que ela desejasse. Riqueza, ouro, viajar para um outro país, tentar reencontrar suas famílias. Mas Fátima falou que não. Ela não queria nada disso. Ela queria apenas viver tranquilamente e não fazer mais nenhuma viagem de navio. E ele assim o concedeu. Fátima passou a morar em seu castelo. Passado alguns anos, Fátima conheceu um lindo rapaz com quem se casou e teve seus filhos. E passou a ensinar aos seus filhos a arte de fiar, tecer e fazer mastros, se tornando a família de tecelões, de produtores, de tendas em toda a China. Gostaram da história? Quantas reflexões nós podemos trazer nessa história? Não é mesmo? Quantas coisas nós aprendemos no decorrer da nossa vida que às vezes a gente acha que não vai usar nunca. E que um dia, sem perceber, a gente usa. Esse aprendizado nos ajuda. Um aprendizado adquirido também com os nossos pais. Um aprendizado adquirido no trabalho. Mas que um dia, numa situação determinada em nossa casa, em um local com amigos, no grupo, no NCI, vocês acabam colocando em prática esse aprendizado. Esse saber que vocês trouxeram com vocês já da vida adulta. E que vocês podem transmitir para outras pessoas. Não é impressionante isso? Não é maravilhoso isso? E é isso que eu quero com vocês agora. Que vocês reflitam sobre este aprendizado. O que é a vida adulta? A maturidade, o fazer no trabalho, na casa, na vida, que vocês ainda têm entre vocês, dentro de vocês, e que vocês transmitem para as pessoas. Ou que vocês já ajudaram alguma pessoa, ou que vocês utilizaram em algum momento da vida quando vocês menos esperavam.
É essa reflexão que eu quero de vocês.